E aí galera, tudo certinho? Nessa aula eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação bem comum aqui no After Effects, que é basicamente quando você tem uma animação na qual existe uma possibilidade ali de você ter que rastrear um céu, rastrear o movimento dele, né? Fazer com que o céu ele acompanhe mais ou menos ali a perspectiva da câmera. Então, vamos ver isso daqui na prática, porque fica muito mais fácil de vocês entenderem. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou apertar a barra de espaço só para vocês verem como é que tá essa animação. E veja que à medida que a câmera ela vai afastando, a gente vai conseguindo visualizar mais de todo esse ao redor, né, desse background daqui. É possível notar também que já existem alguns prédios em 3D aplicados ali na cena, mas o que que aconteceria, galera, se eu simplesmente jogasse um céu aqui no After, tá? Que é o que eu vou fazer aqui com vocês agora. Eu vou pegar um céu desse daqui, pegar esse aqui, ó, que já tá aqui na minha mão, e esses céus aqui vocês podem conseguir no próprio Adobe Stock, Pixabay, Pexels, tem vários sites aí que vocês podem estar pegando céus, tá? E o que que eu vou estar fazendo aqui? O After, ele funciona por hierarquia, né? Então, eu cliquei, segurei, arrastei, joguei pra cá, ele já veio aqui pra minha aba de projeto, ó. Então não preciso arrastar da aba de projeto pra cá. O que que eu vou fazer? Clico, seguro, arrasto, jogo ele aqui pra baixo. E agora o que que eu faço? Pego ele aqui pela a ferramenta de mover aqui, ó, select, e diminuo o tamanho dele. Pode ser diminuindo segurando Shift também, ó, porque ele vai mantendo a proporção. Ou uma outra forma de diminuir também, galera, você apertando o S aqui, ó, Scale, e arrastando aqui com o botão esquerdo do mouse, ó, que também funciona. A princípio, se eu colocar o céu mais ou menos assim, ó, ele já vai ficar parecendo que tá bom, né? Mas quando eu arrasto aqui o pivô da minha timeline, dá para perceber que ele causa uma impressão de que tá um background que tá colado. Não tá interessante isso, sabe? Então a gente tem duas formas de resolver aqui essa questão. A primeira forma é fazendo uma animação por parâmetros, tá? Então não sei se muitos de vocês já estão acostumados a fazer animação no After, mas no After aqui a gente consegue fazer animações por interpolação. O que seria isso? É quando você define que no frame inicial você vai ter uma posição numérica e no frame final você vai ter outra posição numérica. Então pensa aqui o seguinte, a escala aqui do meu céu está em 28% no frame inicial. Então se eu aperto nesse reloginho aqui, ó, eu aviso pro After que olha assim, ó, esse vai ser a posição inicial. Grava isso, tá? Agora eu jogo aqui o pivô para cá e modifico esse parâmetro. Eu coloco ele aqui, ó, 40%. Agora eu disse pro After que essa é a nova porcentagem de escala dele. E ele vai fazer uma interpolação entre esses dois números, tá? Mas é claro que essa animação aqui tá horrível, tá? É porque ela não tá considerando várias coisas aqui que eu tenho que mostrar para vocês. Pois bem, eu vou fazer o seguinte, ó. Em vez de começar por aqui, galera, eu vou começar por aqui, ó, porque aqui já tá bem mais resolvido. Então aperto aqui Scale, tá? E outra coisa importante também, ó, eu vou habilitar todas essas chavinhas aqui para vocês verem o seguinte. Eu tenho dois parâmetros aqui que eu vou ter que animar, que é o Anchor Point e o Position, os dois juntos. O Anchor Point, galera, é justamente essa bolinha que fica aqui no meio da imagem. Ela faz com que eu consiga posicionar exatamente onde o meu... É o ponto de âncora na qual todos os parâmetros vão acontecer. O ponto de âncora é o ponto na qual você define e ele vai girar em torno dele. Tudo vai girar em torno desse ponto de âncora. Então pensa o seguinte, eu vou pegar essa ferramenta aqui de Blend e vou jogar aqui pro lado. Agora, o que é que vai acontecer? Eu vou mexer aqui no Rotation e olha só, ele vai girar conforme o Pan Behind está aqui. Agora, se eu colocar aqui, ó, ele vai entender a rotação ele vai estar configurada para girar a partir daqui. Então fica muito mais fácil fazer essa animação aqui que eu quero mostrar para vocês. Então pensa o seguinte, ó, ativei o frame inicial aqui nessas três animações, movimentei aqui o pivô e olha só, coloco o pivô agora mais ou menos nessa parte daqui, que é onde eu quero que ele fique, porque pensa assim, ó, ele não vai dar certo, se eu coloquei ele bem aqui no frame inicial, ele tem que também estar mais ou menos no mesmo local no frame final, entendeu? Para que a animação ela seja consistente, tá? E aqui no segundo, eu vou aumentar o parâmetro dele, ó, de escala, tá? Então, eu vou diminuir um pouquinho essa escala aqui do céu.
Então, quando veja que é o seguinte, no frame inicial ele estava aqui e à medida que ele vai chegando, né, no lugar, o que é que vai acontecer? Eu tenho que ir diminuindo esse valor aqui levemente, ó. Então eu vou diminuindo, essa nuvem vai ter que bater mais ou menos até aqui e eu posso até movimentar aqui ele para cá, certo? E aí, olha só, eu fiz uma animação ali de posição. Mas galera, é o seguinte, isso aqui não ficou muito bom. Pelo menos na minha visão, eu acho que não tá muito legal ainda. A gente precisa de muitos refinos. Eu teria que ficar muito tempo aqui tentando refinar essa animação até que ela ficasse interessante. Até porque veja também que ela vai rápido aqui. E nesse ponto aqui a câmera ela já vai mais devagar. Então eu também teria que mexer um pouquinho nessa variação para ficar interessante. Então qual é a solução para isso? Olha só, isso aqui que eu mostrei para vocês não é descartável, tá? Porque vocês podem utilizar isso aqui para vários tipos de animação. Na qual você precisa de um BG que se movimente, de uma câmera que se movimente de uma maneira muito simples. Às vezes é só aproximando, afastando, indo para um lado. É tranquilo. Agora, quando você tem uma posição, uma câmera que ela faz um movimento mais extraordinário, que ela faz um movimento mais diferente assim, então você vai precisar agora fazer o que a gente chama aqui no After de 3D Camera Track. Então eu vou vir aqui em Effects e digitar aqui, ó, 3D Camera Tracker, tá? Dou 2 cliques nele e agora ele vai começar a calcular aqui a câmera no meu After. Pessoal, o que que ele vai estar fazendo aqui? Pensa o seguinte, tá vendo essa câmera aqui que foi renderizada? Ela foi renderizada num software do 3D. Tá? É possível pegar essa câmera que foi feita lá no 3D e jogar para o After. Sim, isso é possível também. Mas o que a gente está fazendo aqui exatamente é que o After está fazendo um recurso para rastrear o movimento dessa câmera que foi feito. Então eu vou criar uma câmera virtual aqui nesse ambiente, na qual ele vai entender a posição de cada coisa. Como é que vai funcionar isso daqui? Tá vendo que ele criou vários pontozinhos aqui? Esses pontozinhos são pontos traqueáveis, tá? Então, olha só, aqui ó, tá vendo que ele conseguiu detectar vários lugares aqui? Aqui ele conseguiu detectar lugares na faixa, aqui nesses lugares aqui na frente. Até essa parte aqui ó, da fachada, ele conseguiu pegar, que seria um ponto legal também para a gente traquear. Então pensa o seguinte aqui, o que eu vou fazer agora? Ó. Como eu quero deixar o céu mais afastado, mais para trás, seria bom a gente fazer um track no lugar que está mais afastado possível. Qual o local mais afastado possível que eu consigo pegar aqui? Ó? Eu consigo pegar nesse prédio. Então eu vou clicar aqui e criar uma câmera em cima disso daqui. Então eu clico nele aqui, ele vai ativar esses pontozinhos e eu vou apertar com o botão direito aqui, ó, Create Solid and Camera. Pronto, criei isso daqui. Agora eu tenho esse Track Solid para mexer. Veja que interessante, eu posso estar movimentando ele, aperto aqui o botão de escala, ó, de S de escala, e diminuo um pouco também a escala dele aqui também e rotaciono ele por esses parâmetrozinhos que ele ativou aqui no meu After, tá? E olha só, quando a câmera vai afastando, veja que ele vai pegando exatamente a posição de onde ele estava ali. E olha qual é o pulo do gato agora, ó. Lembra daquele céu que eu trouxe aqui pro After? Então vou pegar, arrastar ele aqui novamente, tá? Apertar aqui o Scale, ó, diminuir bastante ele. E aí eu aperto aqui F4, tá? Para ele habilitar para mim esse cubinho aqui, ó. Aperto para ele habilitar o cubinho e ele transformou esse BG em um objeto 3D. Basicamente agora a minha câmera que eu criei do tracker, ele consegue ler esse sky dentro dessa perspectiva 3D. Então ele se move conforme tudo que está acontecendo aqui na cena. Então olha só. Vou até desabilitar o céu ali que estava ali atrás para vocês entenderem melhor como é que está funcionando isso, ó. Entendeu? E aí o que eu vou fazer? Ó? Eu aperto P de Position nele e P de Position aqui também no Track Solid. Aperto Ctrl C nele e Ctrl V agora no céu que eu coloquei. O que eu estou fazendo aqui, galera? Eu estou copiando os parâmetros que estão no Track Solid para cá, ó. Então, essa posição aqui, ó, é a posição que ele está atualmente. O que eu preciso fazer é só Ctrl C, Ctrl V, colar essa posição que existe nesse Track Solid. A partir de agora, ele está seguindo exatamente o mesmo local que o Track Solid estava.
que eu preciso fazer agora? Oculta isso aqui que eu não vou precisar, coloca ele numa posição e olha só como vai ficar melhor esse movimento, ó. E só que agora parece que ele tá muito colado, tá? O que eu faria para melhorar, ó? Joga esse céu aqui um pouquinho mais para trás, pode jogar, ó, e aumenta mais ele aqui, ó. E também dá para cuidado para não mexer assim, ó. Isso aqui é perigoso, porque aí ele acaba mexendo em vários eixos ao mesmo tempo, tá? Então eu vou só ajeitar ele aqui um pouquinho e olha só, ficou bem melhor o movimento, olha. Vou rodar aqui a animação para vocês verem e olha só. Aqui tá vendo que ele acaba dando uma pequena tremidinha, né? Isso daqui é porque quanto melhor o tracking for feito, mais ele vai conseguir detalhes melhores. Então qual que é a minha dica? Para evitar esse balanço que ele dá de leve, eu aconselho vocês a apertarem aqui, ó, Detail Analysis, tá? E ele vai fazer uma análise mais detalhada desse tracking. A partir de agora a gente pode repetir todo o processo. Só que agora eu não vou fazer tudo de novo, tá? Eu vou só esperar isso daqui colar novamente, fazer aquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês. E aí vocês vão ver que vai ficar bem melhor. Então me espera um pouquinho aí. E aí, galera, consegui aqui acertar mais ou menos o movimento, né? É claro que ele tá levando ali um pouco em consideração a jogada que a câmera dá aqui, ó. Então ele tem uma certa movimentação ali que ele faz, ó. Então a gente aqui, no caso, pode fazer duas opções, ó. Ou jogar o céu ali até um pouquinho mais para trás, para tentar mitigar um pouquinho esse movimento aí que ele dá, mas também corre o risco de o céu balançar, tá? Porque quanto mais você afasta o objeto do ponto traqueável, mais chance ele tem de balançar mais, sabe? Então tá vendo que ele mexe aqui um pouquinho, ó. E uma coisa que dá para se fazer também, ó, é você posicionar ele aqui, faz uma posição aqui, ó, marca um position aqui e no final sobe um pouquinho também aqui o tamanho do céu, ó, a posição do céu, ó. Então você consegue estabilizar até um pouco melhor esse movimento, ó, tá vendo? Então quanto mais ele vai afastando, mas ainda dá para perceber bastante que ele tá naquela situação em que o céu ele tá indo e voltando, né? E aí, galera, no fim das contas, vou explicar aqui o que é que eu fiz para resolver. Eu mudei esse shot type aqui, ó, para Specify Angle of View, tá? E mexi nesses valores aqui, ó, até ele chegar nesse valor 159. Por que isso, galera? Porque, no caso, não sei se dá para perceber, mas à medida em que eu mexi nesses valores aqui, ó, ele me deu mais locais aqui, ó, de pontos para traquear de lugares mais lá no fundo, ó. Veja o seguinte, ó, à medida que eu arrasto esse valor aqui para cá, o que, que vai acontecer? Ele vai tentar pegar mais objetos que estão aqui na frente, ó, tá vendo? Mas se eu jogar esses valores lá, aumentar bastante eles aqui, ó, ele vai tentar pegar objetos que estão mais lá no fundo, tá? Então foi assim que eu consegui ali traquear melhor o céu. Então, em vez de eu utilizei um Detail Analysis, claro, para ele pegar bastante pontos traqueáveis. Só que eu tentei pegar aqui o máximo possível do que ele conseguiria traquear de objeto lá longe. Aqui tá vendo que 174 ele já falha, ó, mas em 162 aqui ele já consegue pegar algo. Então eu consegui pegar essas árvores aqui, fiz aquele mesmo processo, né, de criar aqui a câmera com sólido, copiei os parâmetros para o novo céu e escalonei ele. E aí eu nem precisei arrastar ele para trás, ele já ficou numa posição bem boa aqui, ó, tá vendo? Então à medida que o céu ele vai andando, é claro, tem um pouquinho de movimento aqui, ó, mas bem sutil. Eu poderia também corrigir isso daqui com animação de posição, mas já gostei aqui, ó, do resultado como ficou, tá? Ele já fica mais interessante. E só para essa aula aqui, a gente fechar com chave de ouro, o que, que eu faria aqui também, ó? Eu tenho alguns entornos aqui que eles já estão recortados, tá? Que céus que eu utilizo para Photoshop e tal, e são bons para se colocar nesse tipo de cena. Então pensa o seguinte, ó, eu vou pegar, o que eu posso pegar aqui? Eu vou pegar essa cidade aqui noturna, aqui tá tudo muito distante aqui. Esse aqui pode ser que fique interessante. Aí eu vou arrastar esses prédios aqui que estão aqui para trás e vou colocar eles aqui, ó, tá? Bem, a princípio, se eu colocar eles assim puro, vai ficar estranho, ó, o que vai acontecer, ó, aquele mesmo problema que tinha acontecido antes, ó. Mas o que, que eu posso fazer agora? Agora que eu já sei da técnica, né? Aperto o P, esse aqui que eu tô traqueado, que é o céu que tá traqueado novo, ó, o que, que eu vou fazer? Aperto o P aqui também. P, né? Copio a posição de scale dele, copio a posição do céu
e jogo na posição do entorno. Só uma coisa que eu esqueci de fazer, habilitar aqui, ó, esse cubinho, tá? Muito importante também, porque aí eu consigo copiar a posição. Então, Ctrl C, Ctrl V. Copiei agora a position novo dele. Agora, escalono ele. Por que isso aqui está acontecendo, tá, galera? Porque eles estão no mesmo plano. Pensa que isso aqui é um ambiente 3D, tá? Então, eles estão colidindo. É por isso que isso está acontecendo. Então, a ideia aqui é pegar o layer do céu e jogar ele um pouco para trás, ó. Aqui ficou um pouco confuso, mas eu jogo ele um pouco para trás aqui, ó. E agora ele tá um pouquinho mais na frente. Aí eu pego e coloco ele aqui, tá? É claro que a cor não tá batendo muito bem, né? Mas olha só, já consegui trabalhar melhor aquele BG ali, tá? Aqui no caso eu teria que, claro, fazer vários ajustes, né, em relação à rotação. Claro, se não conseguirem pegar por aqui, ó, galera, dá pra pegar também pelo R, ó, de rotation. Aí vocês mexem aqui nesses parâmetros aqui do X, tá? Que eu teria que mexer pra cá assim. Poderia ser com 1, 2 com a setinha do teclado, porque aí você consegue mexer com mais precisão. Inclusive, também eu consigo colocar valores decimais, ó, 2.2, entendeu? Se você quiser ali ser um pouco mais preciso nesse caso, né? E aí, o que eu faria aqui no caso? Se você já importar isso aqui do Photoshop, beleza, né? Mas aqui eu teria que fazer um equilíbrio de cor, né? Como esse aqui tá roxo, eu teria que colocar aqui no blue e tirar bastante aqui, ó, esse magenta, tentar equilibrar aqui com outros parâmetros para ficar mais interessante esse céu aqui já encaixado, ó. Tá vendo? Com Selective Color eu já consegui mexer aqui no parâmetro para ficar um pouco melhor, né? E aí utilizar também uma curva de repente, ó, curves, né? Colocar um pouquinho de fog nele aqui atrás, ó, para dar um efeito legal, né? Que mais aqui também pode ser que fique interessante para nossa pós, né? Utilizar aqui também uma Ctrl Alt Y e também utilizar uma outra curva, tá? Bem aqui nessa região do céu. Eu coloco uma máscara, ó, e essa máscara eu coloco também um feather nela, né? E eu boto ela bem aqui para dar aquela noção de que o céu ele é mais claro ali no horizonte, né? Isso dá mais profundidade pra gente. E essa máscara eu também consigo animar, ó. Tá vendo? Aí o céu tá torto aqui, ele tá meio torto. Então você vai ter que ficar sempre fazendo alguns ajustezinhos. Coloca no Y e ajeita ele aqui, ó. Coloca no X, quer dizer, não no Y. No Y ele tá rodando para outro lado. Aqui, ó. Ajeitei ele aqui e se ele desajeitar aqui nessa posição, você faz uma animação ajeitando melhor ele aqui, ó. Aqui de repente você acha que ele ficou melhor, aí você faz uma animação na qual aqui ele vai estar bom e aqui ele vai estar bom também. Então ele vai fazendo uma interpolação entre aqueles dois locais ali que existem, tá? Por fim, é mais ou menos isso, galera. É você pegar aqui e fazendo ajustes no céu. Aqui eu tô fazendo rápido mesmo, porque a intenção é só para mostrar para vocês o resultado, tá? Já fazer aqui, ó. Tá vendo que você já começa a trabalhar mais com profundidade, né? E deixando isso aqui mais interessante, né? Vai mexendo ali, vai fazendo uma pós agora, que é mais realmente coisa aqui de ajuste de cor, de animação de máscaras aqui para ficar interessante, né? Mexer também nesse tom do céu que não tá legal. Esse céu aqui ainda não chegou naquele azul bacana, sabe? E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. É uma coisa assim, uma dica simples, né? É claro que é um pouco chatinho de mexer nesse recurso aqui do After, eu sei disso. Já me bati muito quando tava começando, mas eu acho que pode ser bastante interessante aí para vocês, tá? Para encaixar aí um BG que esteja num céu aí que esteja numa perspectiva muito doida assim, numa câmera que seja muito diferente e vai ajudar vocês aí nessa empreitada, tá bom? Então, um abraço e a gente se vê na próxima, tá? Valeu.